Glória a Deus. A paz do Senhor, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Deus está falando, né? Fiquei sabendo que Deus tem falado de uma maneira, como Ele sempre fala, profunda, misericordiosa e amorosa com as suas filhas. Deus nos trata como filhas, somos filhas do Eterno. Então é bom, é muito bom, a gente tem que ser lembrada disso. Mas a gente não tem que andar de congresso em congresso para que você entenda a sua identidade de filha. A rainha da Inglaterra, que Deus a tenha, ela não vivia dizendo para todo mundo, eu sou a rainha da Inglaterra. Quem é não precisa ficar dizendo. Ela é, todo mundo sabe que ela é, porque ela é. Quando a gente precisa ficar muito alardeando quem nós somos, é porque isso revela uma grande insegurança do nosso coração. Quando somos, estamos confiadas nisso, descansamos nisso e vivemos a nossa identidade, florescemos na nossa identidade. Então eu quero que você tenha isso em mente primeiramente. Pessoal do som, vocês podem colocar um pouquinho de retorno para mim, que eu estou ouvindo só o retorno da plateia, aí fica um pouco desconfortável para mim. Eu fico sem saber se eu estou gritando na orelha de vocês. Obrigada, muito obrigada. Deus abençoe você. Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 4. É impossível a gente ler essa história e não entender o que Deus está falando. Gente, nada do que está na Bíblia está na Escritura Sagrada por acidente. Nada. Tudo que está na Bíblia, a Bíblia é uma narrativa linear. Ela foi escrita num período de aproximadamente 1500 anos, por 40 autores diferentes, em épocas diferentes. Entretanto, ela tem uma mesma narrativa que aponta para o Messias de Deus. Então, desde Gênesis, quando Deus chama Abraão para fundar, através de Abraão, um povo, o Senhor já está construindo um povo de onde Ele traria o Messias. E a princípio, o povo de Israel pensava que era o Messias apenas para si, mas Deus tinha um plano de atender, de alcançar, de estender a salvação aos gentios, ou seja, a nós que não somos judeus. Então, desde Gênesis, você vai vendo todas as coisas apontando para o Messias de Deus. E quando a gente entende que a Bíblia é uma única narrativa sobre o plano de Deus para a humanidade, a gente se encanta, se apaixona. E é impossível a gente fragmentar a Bíblia e acreditar que o que está aqui está desconexo do geral. Não está desconexo. Todas as coisas estão conectadas. E quando a gente começa a estudar a Bíblia de uma maneira mais intencional, a gente fica deslumbrado e cada vez mais apaixonado por Deus. Eu vou pedir autorização de vocês para usar uma tradução nova. É a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Eu tenho usado muito a NTLH. A última vez que eu li a Bíblia toda, eu li nessa linguagem, a NTLH, e eu me apaixonei ainda mais, porque é uma linguagem que a gente entende perfeitamente, né? Às vezes nas outras linguagens você tem que fazer um esforço assim, mas peraí, deixa eu voltar nessa frase aqui, o que é que estava querendo dizer? A NTLH, ela é clara, a linguagem é muito acessível. Então, assim, dá ainda mais espaço para a gente se deliciar, se banquetear na presença de Deus. E eu vou pedir vocês a licença para ler os textos que eu vou ler aqui nessa tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Em 2 Samuel, no capítulo 4, deixa eu voltar lá, no verso 4, narra um episódio. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Em outras traduções diz aleijado. Ok?
Essa história nós todos conhecemos, mas não fica com preguiça não. Vem comigo na construção desse texto. Agora vai comigo para 2 Samuel, capítulo 9. Mesmo livro, no capítulo 9. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. E Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Vamos até aí. Até aí você se lembra dessa história, amém? A maioria aqui deve conhecer essa história. Davi foi chamado por Deus e ungido por Deus para ser rei sobre Israel. Mas Saul, seu antecessor, que já havia feito o que era mal perante os olhos do Senhor, tinha inveja de Davi e começou a perseguir Davi por inveja, e perseguiu Davi por muitos anos, injustamente, por inveja. Deus permitiu que Saul perseguisse, mas Deus não é Deus justo, Helena? Como é que Deus permitiu que, mesmo tendo ungido Davi e rejeitado Saul, por que Deus permitiu que Saul perseguisse Davi? A escola de Deus é assim. Para Davi assumir o trono, ele tinha que ser treinado. E nada melhor para ser treinado do que você aprender o que não fazer quando você ocupar aquele lugar. Então, às vezes, a gente não está entendendo porque que a gente passa algumas tribulações, algumas angústias, algumas faltas, algumas ausências. Se você tem se colocado diante de Deus e vivido diante dele, eu quero te dizer, a necessidade que você passa, a falta que você passa, os problemas que você enfrenta, são treinamento, são material para você não fazer ao outro aquilo que fizeram com você, para você não perpetuar uma dor, para você não abusar de autoridade quando Deus te colocar numa posição de autoridade, para você continuar dependendo de Deus e esperando de Deus mesmo quando você prosperar. Então Deus sabe como é que Ele refina cada um de nós na sua individualidade. Deus permitiu que Saul perseguisse Davi, porque Davi precisava desse treinamento.
Se ele ascendesse o trono na sua imaturidade, ele podia perpetuar ainda mais a dor, a falta e ser um péssimo rei para Israel. E Deus tinha todo o interesse de tratar da família de Davi, porque da descendência de Davi viria quem? O Messias. Jesus viria da descendência de Davi. Então Deus estava passando Davi a limpo através da perseguição de Saul. Vocês podem ver que Davi depois foi entrar por uns outros caminhos de erro, mas ele não repetiu os erros que Saul cometeu. E entre os dois havia uma grande diferença, o que fez Deus chamar Davi de um homem segundo o seu coração. Toda vez que Saul pisava na bola e era corrigido por Deus, ele falava assim: não, mas não fui eu. Não, mas eu fiz o quê? Eu fiz algo melhor. Não, eu não matei para trazer sacrifícios para o Senhor. Não, ele sempre se esquivava da culpa. Davi não. Davi fala: ah Senhor meu, minha seja a culpa, eu pequei diante de ti e fiz o que é mal perante os seus olhos. Davi imediatamente assumia a responsabilidade, caía na real, se arrependia e pedia perdão. Então Deus não espera que a gente seja perfeito, mas Deus espera que quando a gente erre, que a gente se arrependa, peça perdão e mude de caminho. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. E aí, Davi estava fugiu a vida toda, né? Fugiu um longo espaço de tempo, se escondendo em caverna, se esgueirando, fugindo como se fosse um criminoso, porque o rei havia surtado. O rei mandou passar a fio de espada até todos os sacerdotes, porque ele julgou que haviam beneficiado Davi. E uma série de absurdos, Saul foi fazendo absurdo, atrás de absurdo, apesar de Jonatas, seu filho, ser fiel, ser leal a Davi, mas também não traiu seu pai, ficou do lado do seu pai, e os dois morreram juntos. E Davi e Jonatas tinham uma amizade, um selo, uma aliança de amizade, uma das mais lindas que a gente pode ver na Bíblia. E na hora que eles se despedem, Jonatas diz para Davi: você vai ser rei, mas eu não posso trair o meu pai. O próprio Deus que te ungiu vai te trazer para o trono. A gente não precisa de fazer nada, Ele vai fazer o que Ele prometeu. E Jonatas perdeu a vida junto com seu pai. E quando ele perdeu a vida, a gente viu no capítulo 4, chega a notícia. Por que ela saiu correndo? Porque quando um rei caía, toda a sua descendência era morta pelo rei que assumia. E por que tinha esse costume? Para não ser traído, para não ter traição. Então, toda a família era morta, para não restar descendência. Então, quando aquela ama, que estava com o garotinho de 5 anos, ficou sabendo que Saul morreu e Jonatas morreu, vão vir atrás do menino, então deixa eu fugir com ele. E na pressa, na correria, deixou esse menino cair. Com certeza, já carregando ele com 5 anos, né? Pesado talvez, tropeçou, caiu, e o resultado foi uma lesão nos 2 pés. Naquela época talvez tenha sido uma fratura exposta que hoje, com a tecnologia, com a ciência, com a medicina de hoje, seria facilmente resolvida, mas naquela época a falta de recursos, né? Uma fratura exposta gera uma aleijão. Então, algo semelhante, né, pode ter acontecido para uma queda, uma fratura não bem curada ter gerado esse aleijão. E ele ficou aleijado. E ficar aleijado naquela cultura, gente, é ser impedido de trabalhar, é virar mendigo. E ele foi morar onde? Em Lodebar. Olha, gente, o nome Mefibosete significa, por um consenso da maioria, há ainda uma leve discordância entre alguns teólogos, algo muito pequeno, mas há um consenso na maioria dos estudiosos que o significado de Mefibosete seja vergonha destruidora. Olha isso. O nome dele profetizou sobre ele antes mesmo que acontecesse a desgraça que aconteceu com ele. E Lodebar, onde que ele estava, gente? Lodebar, aleijado em Lodebar. A vergonha destruidora estava aleijada em Lodebar. Lodebar, lugar do esquecimento. Agora eu queria que você pensasse comigo. Como isso é sobre nós?
O homem estava no jardim de Deus, foi formado à sua imagem e semelhança, vivia em comunhão plena com seu Criador, foi seduzido pelo inimigo, desobedeceu a Deus e passou a ser mortal. A morte entrou para a existência do homem, da mesma forma que a morte entrou para a vida de Mefibosete. De filho do rei, ele passou a um esquecido, o filho da vergonha, em Lodebar, no lugar do esquecimento. É exatamente isso que acontece com o ser humano. Não havia dor, não havia trevas, não havia separação, o trabalho era prazeroso, a perfeição estava ali no paraíso, e nós perdemos isso tudo, e fomos exilados na terra do esquecimento, onde as guerras começaram a acontecer, onde o ódio começou a acontecer, onde um assassinato acontece na primeira família, um irmão mata o outro. Primeira família, os primeiros irmãos, um irmão mata o outro, a coisa mais leve que acontece. E aí o declínio da raça humana começa, e aí propaga tanto que Deus fala assim: não, eu vou ter que reiniciar, eu vou salvar a família de Noé, a única família justa que eu encontro na face da terra, eu vou separá-los e vou destruir todo o resto. Deus fez isso, reinicia Noé. Você imagina um nível de iniquidade, você pensa que maldade é uma coisa de hoje? Não, os dias são terríveis. Não, gente, a maldade está dentro do Éden, e ela está dentro de nós, e ela precisa ser subjugada todos os dias. Eu não, Helena, agora a maldade não vive dentro de mim, agora eu tenho Jesus. Gente, eu ouvi, a melhor comparação que eu ouvi sobre isso foi, essa semana eu até postei no meu Instagram: o pecado é igual barba, você tem que fazer todo dia, porque ela está sempre crescendo. Para nós mulheres, né, é igual depilação, a axila fica cabeluda, e mesmo que você faça um processo a laser, de vez em quando você tem que voltar lá, porque os cabelinhos insistem. Esse é o pecado. Nós herdamos o pecado original de Adão e de Eva. Nós nascemos no pecado. Quando o salmista diz: eu nasci no pecado e iniquidade me concebeu minha mãe, ele não está falando da relação sexual. Ele está falando do pecado original, o pecado herdado da primeira mulher e do primeiro homem. Eles se multiplicaram conforme a sua espécie, assim como os animais, né? Eles multiplicavam conforme a sua espécie. Assim o homem, quando multiplicou, ele já tinha caído. Então nós herdamos o pecado. Precisava de Jesus interromper o ciclo. Por isso que ele veio morrer, para nos reconectar com Deus Pai e nos tornar filhos através da sua expiação na cruz. Vocês entenderam? Muita gente pensa assim: ser salvo, Jesus vai me salvar de quê? Minha vida está boa. Você que pensa, querido? Você está indo para o inferno enganado. Está indo no trem da alegria para o inferno. É isso que o diabo faz, te mantém anestesiado na maldade desse mundo, te dando prazer, mas a nossa trajetória terrena, ela vai ter um fim. A linha chega no fim. Para onde que o seu trem vai? Quando você descer desse trem da vida, em qual estação você vai descer? É sobre isso que a salvação fala. E aí, Davi, ao invés de procurar saber, restou alguém ainda? Deixa eu me livrar dele, para que eu não tenha mais aflição, e amanhã venha alguém vingar Saul, herdando a inveja do seu avô ou do seu pai. Tem algum descendente de Saul ainda vivo? Ah, tem Mefibosete. O que Davi faz? Davi é uma das prefigurações do Messias, né? No Antigo Testamento, Davi prefigura o próprio Jesus. Ele anuncia quem Jesus seria. E Davi manda chamar o neto do seu perseguidor. Para vingar? Não, para estender graça. E o que Deus fez com a gente? Tem lugar na mesa, pode se assentar. O rei nos chamou para a mesa, mesmo aleijados pelo pecado. Ele nos chama para a mesa, e o texto diz para a gente que Davi adotou Mefibosete. Você vai comer na minha mesa como meu filho.
Você, filho de Jonatas, então a partir de agora, você vai ser meu filho. A identidade que nós perdemos no Éden, a imagem de Deus que foi distorcida em nós pelo pecado, foi regenerada em Cristo Jesus. De aleijados e abandonados em Lodebar, nós passamos a ser participantes da mesa do rei, e tratados como filhos, e restituídos naquilo que havíamos perdido. Então você percebe que Davi não apenas chama Mefibosete para a mesa. Davi tem empregados, né, Ziba? Pega Ziba. Ziba era família Ziba. E todos vocês vão cultivar as terras que eram de Saul, porque eu estou restituindo as terras que Mefibosete perdeu. Quer dizer, ele estava no lugar da miséria, no lugar do esquecimento, e ele é restituído em toda a herança do seu avô. Ele herda novamente as terras de seu avô. E Davi manda Ziba, que servia a Saul, passar a servir ao neto de Saul, a Ziba, e fala: cultive as terras para que nunca falte provisão, para que eles tenham colheita, mas mesmo que ele tenha toda a riqueza e toda a colheita e tudo que ele precisa, ele vai comer na minha mesa. A história podia acabar aí, que a gente já ficava feliz, não é? Mas não acaba não. Vai lá pelo capítulo 2 Samuel, capítulo 16. Aqui eu vou situar vocês rapidamente. Absalão se rebelou contra Davi. Davi já era rei, já reinava há muito tempo. Absalão se volta para Davi. A coisa na casa de Davi estava feia, porque o próprio Deus prometeu isso para Davi, por causa do adultério com Betseba. Deus falou: Davi, a espada nunca se apartará da sua casa, a consequência do seu pecado virá. Eu te perdoo, mas a consequência do seu pecado virá. Então a coisa estava feia, e Absalão estava para entrar em guerra com seu próprio pai. E Davi se retira de Jerusalém para não confrontar com seu próprio filho. Ele se retira, fala: quer tomar o trono? Toma o trono. Eu estou saindo de cena. Aí a gente vê também o coração de Davi, né? Ele sai humilhado, aquelas pessoas vêm seguindo Davi, e ele está passando pelo Monte das Oliveiras. Quem já foi em Israel sabe que a cidade antiga fica de frente para o Monte das Oliveiras, tem o Vale do Cidrom no meio, você atravessa o Vale do Cidrom, sobe o Monte das Oliveiras, e quando você sai do outro lado, você já está no deserto. Hoje não é mais deserto, hoje tem muito mais coisa lá, depois um pouquinho mais à frente veio o deserto. Mas na época não tinha nada, era o Monte das Oliveiras, e você já estava no deserto, para ir para outras cidades no deserto da Judéia. Então nós estamos nesse capítulo. Davi está saindo, deixando o trono em Jerusalém, para não ter que brigar com seu próprio filho pelo trono, e está saindo humilhado de Jerusalém, diante daquela situação tão difícil. Absalão tinha julgado o próprio povo do rei contra o rei, mas ainda haviam muitos fiéis ao rei que o seguiram nessa procissão de saída de Jerusalém. Capítulo 1 capítulo 16, verso 1. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras, e ali se encontrou de repente com Ziba. Quem que era Ziba, gente? O empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: o que você vai fazer com tudo isso? Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto. Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele ficou em Jerusalém, porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino de seu avô Saul. O rei disse a Ziba: tudo que era de Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. Olha isso, Davi acabou de receber uma notícia de que ele havia sido traído.
Peraí, Mefibosete não está aqui me acompanhando junto com todos aqueles que são leais a mim, porque ele está com pretensão de conquistar o trono que o avô dele perdeu? Foi isso que Ziba contou para ele. Agora vai comigo para o capítulo 19. E nós vamos ler do 24, a partir do 24. Capítulo 19 de 2 Samuel, a partir do versículo 24. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Deixa eu te localizar aqui de novo. Aí teve a batalha, Absalão aprontou todas, mas teve uma batalha, Absalão perdeu, e Davi agora estava voltando para recobrar o trono. Ok? Absalão perdeu. Davi está voltando para se assentar no trono, está sentido e lutado, porque Absalão morreu na batalha, ele perdeu o seu próprio filho na batalha, e ele está voltando agora para Jerusalém. E nessa volta para Jerusalém, Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Todo mundo que estava feliz com a volta do rei foi encontrar com ele. Que bom, rei! Acabou aquela angústia, o senhor está voltando para o trono. Ele não havia lavado os pés, presta atenção, ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém, até o dia em que voltou vitorioso. Sabe quando os homens não se barbeavam? Quando eles não tomavam banho? Quando eles não trocavam de roupa? Quando eles não derramavam óleo sobre a cabeça? Quando estavam de luto, quando estavam com dor no coração. Continua. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: ó rei, o Senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arrear o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o Senhor, mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito, mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. E Mefibosete responde: que Ziba fique com tudo. Respondeu Mefibosete: para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Olha isso. Gente, quando eu li a primeira vez essa história, chegou no capítulo 16, eu fiquei brava demais com Mefibosete. Fiquei brava demais. Como assim? Que cara ingrato! Como assim? O cara estava aleijado lá em Lodebar. O traíra era o Ziba. O fura-olho era o Ziba. Que veio: oh meu Senhor, serei seu servo. Mas eu fico imaginando o que aconteceu com o coração de Ziba. Estava lá vendo prosperar a terra de Saul, vendo prosperar a herança. Estou aqui cultivando, ele tinha 15 filhos, muita gente. Eu fico imaginando, será que foram os filhos de Ziba que corromperam o coração dele? Ê pai, olha aí esse tanto de terra, ia ser bom para nós, hein? Fica aí a terra do aleijado. Ele não precisa de nada não, já está comendo lá na mesa do rei. Isso aqui a gente merecia isso, porque é a gente que trabalha. Cuidado para você não ser um Ziba. Qual a identidade? Você é Mefibosete ou você é Ziba? Nessa história, você é quem? Você é aquela que foi alcançada pela graça e misericórdia de Deus e aceitou essa marca de filha. A mesa transformou a sua mentalidade e você agora vive como filha, pensa como filha, age como filha, veste como filha, anda como filha, respira como filha. E desfruta de tudo que você tem à mesa do Pai? Ou você anda como Ziba, que mesmo tendo o favor do rei, porque à medida que os empregados, gente, eles também tinham seus direitos. Então ele cultivava, ele também sempre ia ter casa e comida, nunca ia faltar para ele.
Então eles estavam trabalhando ali, embora a versão use a palavra servo ou escravo, não era como o escravo no modelo que era no Brasil, no Brasil colonial não, gente, que não tinha direito a nada, não. O servo, nesse modelo aqui de cultura, também tinha direitos. Muitos deles, depois de servir a família, tinham que ser liberados para viver a sua própria vida. Aí quem não quisesse ser liberado, porque foi tão bem tratado, eles pediam para ser marcados, ter a orelha furada, dizer, não, eu quero te servir até o meu último dia de vida. Porque eles eram tratados com respeito, com dignidade, comiam da mesa do patrão, tinham um lugar de garantia e de proteção, não era um relacionamento abusivo. Às vezes a gente pensa assim, a escravatura na Bíblia, né, o servo na Bíblia é o mesmo que escravo. E aí a gente coloca o Brasil colonial, que saqueou e tirou as pessoas da África, numa violência sem fim, trouxe elas à força. Não, muitas vezes a posição de servo, a pessoa era tida como serva, acolhida como serva, porque ela era miserável, ela não tinha o que comer, ela não tinha onde morar, então ela se tornava serva daquelas pessoas que tinham mais condição, e esse senhor tinha que proteger os seus servos, tinha que alimentar os seus servos, tinha que dar dignidade para esses servos, para eles não mendigarem o pão na rua. Vocês entenderam? Então é outro contexto. Esquece quando você está lendo a Bíblia e você vê escravo, servo, dá um modelo de escravatura ocidental, escravatura do Brasil colonial, dos Estados Unidos também, né? Não é esse modelo, é outro tipo de modelo, ok? E aí, aqui, Davi fala para Ziba, Ziba, é como se Davi tivesse dado para Ziba um empregão. Você vai cultivar a terra, vai nunca faltar pão para a família, e também não vai faltar nada para a sua família. Ele tinha que alimentar 15 filhos, você acha que era fácil? Então ele estava ganhando um privilégio também, ele estava servindo, ele estava trabalhando, mas ele também estava se sustentando, se mantendo e vivendo dignamente. Mas não foi suficiente para Ziba. De repente ele começou a cobiçar o lugar do filho, da mesa, e ele vem e engana e mente, exatamente como Satanás faz. Ele mente. Agora, quando o capítulo 19 chegou, foi um grande alívio para mim. Eu fiquei tão brava no 16, quando chegou no 19, eu falei assim, que bênção! Quando ele ficou sabendo que Davi foi embora, ele entrou em luto. Ele deve ter entrado em luto por dois motivos. Primeiro, porque Davi estava passando aquela situação, ele ficou totalmente vulnerável, o que vai ser de mim daqui por diante? E segundo, por ser traído pelo seu próprio funcionário, que tinha servido seu pai e seu avô. Quer dizer, o cara que estava na família, ó. E Davi fala assim, então agora, Davi não podia voltar atrás na sua palavra. Já tinha dado as coisas para Ziba. E ele fala assim, eu vou dividir então, metade fica para você e metade fica para Ziba. Olha o caráter desse homem. Eu não estou interessado em dinheiro. Eu não estou interessado em terra. Eu estar sentado à sua mesa e saber que o Senhor voltou em paz para o reino, para o trono, é a minha satisfação. Quando a gente olha para a história de Mefibosete, a gente se identifica tanto, como eu já disse aqui. Nós estávamos mortas nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós não somos boas, gente, nós somos más. Ah, não, Helena, não é bem assim, não. Não é não? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você voltar para casa agora e tiver um estuprador lá ameaçando sua filha, e a única esperança para ele não fazer mal à sua filha é você matar ele, você vai deixar ele vivo? Mas Jesus não falou que é para amar o inimigo? Que é para oferecer a outra face? Que é para caminhar a segunda milha? Nós não somos bons, não. A misericórdia de Deus que tem nos livrado dos extremos, das situações extremas que arrancam, que faz a nossa natureza perversa vir à tona, porque ela está lá, e ela tem que ser subjugada todos os dias pelo poder do Espírito Santo, este selo que nós recebemos para não vivermos escravos da nossa velha natureza, mas protegidos agora até aquele grande dia em que nós seremos como Jesus é.
A Bíblia diz que nós o veremos e seremos como Ele é, a plenitude da santificação. A plenitude, porque hoje nós caminhamos buscando a santificação. Estamos sendo aperfeiçoados em Deus, estamos pedindo, Espírito Santo, forja Jesus em mim, me dá o olhar de Jesus, me dá a doçura de Jesus, me dá a autoridade de Jesus, me dá o abraço de Jesus, o Filho primogênito. Eu também sou como filha, então eu quero, Senhor, essas qualidades do seu caráter forjadas em mim. Isso é santificação. Mas mesmo no processo de santificação, nós fraquejamos, nós escorregamos, nós duvidamos. Mas o Senhor vem. Eu aprendi com o meu pastor Márcio Valadão, é meu pastor há 33 anos. Ele me ensinou uma coisa: santo não é quem nunca peca, mas é aquele que toma banho todo dia. Ele não está entregue à sujeira, ele não se conforma com o pecado. Ele faz a barba, né, na perspectiva dos homens, né? Ele faz a barba, ele não está entregue. Na nossa perspectiva, a gente faz a depilação, a gente não está entregue. O pecado todo dia é subjugado. Não, eu não vivo escravo do pecado, eu não vivo, ele vem querendo crescer de novo. Não, Senhor, me ajuda. Mas vai chegar um dia, gente, em que essa briga entre o homem carnal e o homem espiritual vai acabar. Ufa. E é isso que a gente quer, ver em Jesus, porque a gente quer ficar livre dessa carcaça fedorenta, cheia de pecado, e receber um corpo glorificado, que vai ser como o Senhor é, e que vai receber o download de toda a sabedoria que o Senhor tem, e no nosso coração não vai ter mais vaidade, nem comparação, para ver, nossa, como é que você é linda, eu sou melhor do que você, não vai ter nada disso, isso vai ser extirpado da nossa vida para sempre, nós seremos como os anjos. Jesus disse assim, lá não se casam nem se dão em casamento, serão como os anjos, haverá plenitude, e tudo que abastece a gente hoje aqui, tudo que é sagrado, como o casamento, por exemplo, ele é apenas um paliativo, porque a alegria que a gente vai sentir no encontro com Jesus, a noiva e o noivo, toda a nossa necessidade, carências e sonhos, tudo vai ser saciado, tudo vai ser concretizado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano do que Deus está preparando para nós. É coisa muito boa, é coisa que a gente nem faz ideia, e é para lá que a gente está caminhando. Mas enquanto estamos caminhando para lá e ainda não alcançamos, hoje já somos filhas. Hoje já vivemos como filhas, nós já fomos retiradas de Lodebar, esse mundo porco, imundo. O mundo vai se contaminando cada vez mais, e quando eu falo mundo, eu não estou falando da natureza não, tá, gente? Tem uma coisa linda no mundo, a natureza criada por Deus, é lindo, tem muita coisa legal no mundo, tem muita coisa bacana no mundo, as coisas que Deus criou, para o nosso deleite, o vento, o mar, as árvores, as frutas, as cores, os perfumes, tanta coisa maravilhosa que está aí no mundo. Quando eu falo mundo aqui, eu estou querendo dizer o mundo distanciado de Deus, o homem caído, o homem perverso, o homem que não quer aceitar a graça que lhe foi oferecida, com tanta bondade, misericórdia e amor, sangue derramado, que os homens continuam rejeitando e zombando. Deus te tirou desse mundo, minha linda. Você não é mais... pois é, eu entendi, eu aceitei. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo te convenceu. Até para a sua salvação, foi Deus que foi lá te buscar. Não se acha muito boa não, porque eu sou salva, eu entendi, eu escolhi. Se enganou. Deus foi lá e te buscou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para te encontrar. Pois é, você já é 99, tá? Tem outros lá agora que ele está buscando. Você já é 99, você já está no aprisco, então agora tome prumo. Vamos fazer uma lã bonita aí, não vão desviar pelos montes da vida, não vão sair enfiando no lugar de carrapicho. Viva obediente, desfrutando do cuidado do pastor. Você já é chamado, você já está no aprisco, mas às vezes vive como um bode. Você é ovelha. Você é filha.
você foi alcançada com tão grande amor, mas muitas de nós vivemos no aprisco como bode. Bode vive dando cabeçada. Depois vocês vão estudar, a gente não tem muito tempo aqui, mas estudem um pouco sobre o bode e a ovelha, as diferenças fundamentais do bode e da ovelha. E você vai ver um tanto de crente, quiçá você não vai se ver no bode. Se você se vê no bode, fala: Jesus, vem cá, Senhor, me transforma em ovelha. Eu quero ser ovelha. E eu não quero ser ovelha cheia de nó no pelo, não. Senhor, tosa o pelo todo, se precisar, para ser uma lã branquinha, novinha, macinha. Uma vez a gente estava em Belém, em Israel, e uma pastora mesmo, não pastora de ovelha, uma pastora. Não pastora de igreja, pastora de ovelha, né? E ela contou que uma artimanha dos antigos pastores era quando uma ovelha se desviava com muita frequência. Ele pegava essa ovelha e quebrava a pata dela. E ela falou assim que isso doía mais no pastor, ele gritava mais do que a ovelha. E a partir desse momento, ele que ia ter que curar a pata. Então ele ia ter que carregar essa ovelha no colo. Para todo lado que ele fosse correr banho, ele tinha que estar com a ovelha no colo. E curando, e pondo remédio, atadura naquela patinha ferida. E quando cicatrizava, nunca mais a ovelha se apartava do pastor. Ela se acostumava com o cheiro do pastor, com o cuidado do pastor, e ela era a primeira que andava mais colada no pastor. É muito bom andar com o pastor, mas eu quero te dizer que você não precisa ter a pata quebrada. Que você não precise passar pelo processo da dor para se chegar ao seu pastor. Chegue perto dele, porque você sabe que a obediência te livra do lobo. Chegue perto dele, porque o cheiro dele é bom, porque o alimento vem dele, porque a aguinha fresca vem dele, e porque ele está disposto a dar a vida dele para você não ser morto. Isso é que fala sobre ter a identidade de filho. Não é obrigado, sabe? Não é um cabresto. Lá vou eu para a igreja, né? A vida está ruim, tem que ir lá para ver se minha vida melhora. Não. Deixa aqui eu beber água, né? Eu odeio água, mas deixa eu beber, porque senão dá problema no rim, né? Deixa eu beber. Quantas pessoas ficam enfermas e tudo que elas queriam era poder beber água. A enfermeira tem que vir com um algodãozinho, molhar a boca, porque não pode beber água. Quantas pessoas no estado terminal, tudo que eu queria era um copo d'água, mas quando podia beber, nossa, até difícil descer. Que a gente viva a nossa identidade. Que a gente entenda que a gente era Mefibosete, gente. A gente vivia aí fora em Lodebar, terra do esquecimento. E o rei mandou chamar. Eu fico imaginando quando chegou o representante de Davi lá em Lodebar. Fico imaginando a galera do esquecimento, falando: olha, quem que é aquele? Quem que é aquele? Quem que é aquele lá com aquela roupa legal? É representante do rei. O que o representante do rei veio fazer aqui? O que um cara com o selo do rei veio fazer aqui em Lodebar? Você sabe onde mora Mefibosete? Ixi, Davi vai mandar matar. Eu fico imaginando Mefibosete chegando, trêmulo, com o coração na boca. Ele sabia, ele deve ter ouvido certamente as histórias sobre o que o rei Saul havia feito contra Davi. Mas o rei, ao invés de buscar vingança, estendeu graça e disse: vem para a minha mesa, senta na mesa. A partir de agora você vai ser tratado como um dos meus filhos. E eu vou restituir tudo que você perdeu, tudo que te foi tirado. Eu vou restituir. Mas não se engane, gente. Mesmo que Deus nos restitua, os ibas estão na vida. Os ibas vão estar na sua vida. Não seja ziba. Porque a gente sempre se coloca no lugar da vítima, né? Nunca no lugar do vilão. A gente só pensa: é mesmo, fulano é ziba na minha vida, hein? E você, é ziba na vida de quem? A gente tem que ficar a dica.
Não é para você dar nome para nenhum Ziba, mas entender quando o Ziba chegar na sua vida, que eles estão previstos. O mundo é mau. As pessoas que não se ajuntam com Deus, espalham. Quem conosco não ajunta, espalha. Foi o que Jesus disse. Quem não está com a gente vai fazer o contrário. Fato. Mas quando chegar um Ziba na sua vida, que você não pragueje, que você não entre em demanda com ele, mas que você se humilhe diante do Rei e se alegre na presença do Senhor. Porque é fácil a gente louvar o Senhor quando está tudo bem, não é? Os filhos estão tudo na casa do Senhor, ô glória! Dinheiro está na conta, ô glória! A saúde está tudo negativo, colesterol está bom, triglicéridos está bom, não tem tumor nenhum, ô glória! Aquela massa esquisita no útero, não era nada, era um cistozinho de nada, tomou remédio, murchou, ô glória! Mas quando as coisas acontecem o contrário, quando o rei aparentemente vai embora, quando você volta a ter a sensação de que está abandonado, desterrado, como certamente Mefibosete teve, vá para a presença do rei e adore. Mesmo quando não posso entender, minhas lágrimas me impedem de te ver. Teus caminhos são mais altos que os meus, teus mistérios mais profundos do que eu. Te adoro, Senhor. Calo meu coração e me prostro. Te adoro, Senhor. No dia mau quero proclamar. Confio em teu amor que não mudará. Nem mesmo a morte pode me separar do teu cuidado e proteção. Mesmo quando eu não te vejo, sei que a tua mão me sustenta. Não temerei más notícias, não temerei más notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás, comigo tu estás, comigo tu estás. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não falou que estaria conosco só quando tivesse tudo bem. Todos os dias bons e os dias maus, os dias festivos e os dias de luto, todos os dias Ele estará conosco. Haverão momentos na vida que a gente vai ter que fazer como Mefibosete, jogar cinza na cabeça, parar de tomar banho. Esses eram os sinais de luto. Tem dias de choro. Hoje a gente não para de tomar banho, não para de se babear, mas a gente chora. Filhas também choram. Mas o interessante é que Mefibosete chorou, mas não alimentou amargura no seu coração. Nem contra Davi, nem contra Ziba. Quando o rei fala, eu vou ter que dividir os bens, não, que ele fique com tudo. Eu não preciso de disputar nada com ele, eu não preciso de dividir nada com ele. Eu tenho uma posição, eu tenho uma identidade. Eu fui restaurado na minha identidade. Eu vivi em Lodebar, eu vim para a mesa do rei. Saber que o Senhor está bem, que o Senhor está no trono, já me é suficiente. Que a gente tenha esse sentimento, como filhas de Deus. Às vezes a gente pensa que como filhas, nós não teremos problemas. Nossa impressão de realeza é as princesas da Disney. Deixa eu te falar, minha linda, a realeza paga um preço alto. Meghan e Harry não deram conta, não.
É pesado o negócio. Tem o protocolo. Você não faz só quando você está com vontade. Você tem responsabilidades. Até a roupa que você veste vai refletir no povo. Você não vive sua vida do jeito que você quer. Ser realeza tem privilégios, mas tem tarefas, tem obrigações, tem renúncias também. Eu lembro que quando a Meghan casou com o Harry, tinha uma foto dela assim olhando para ele e virou um meme no Brasil, né? O olhar de quem nunca mais vai preocupar com boleto. Lê do engano. Agora estão tendo que vender história para pagar os boletos, né? Porque abriram mão da realeza. Porque quiseram só a parte boa, não a parte ruim. Eu não estou julgando eles aqui, só eles sabem quanto que aperta o sapato ser realeza, quanto sofrimento há por trás daquelas paredes. Mas agora eu estou fazendo uma comparação com o que é ser realeza de Deus. Tem glória? Tem, mas tem cruz também. Tem aflição também. Tem responsabilidade também. Tem obediência ao protocolo também. Então que a gente entre na realeza como um todo, não só em vestidos bonitos e joias da coroa, não só dos privilégios, mas a responsabilidade de sermos embaixadores de Deus onde nós andarmos, de sermos representantes do Eterno, de sermos a face amorosa de Jesus na terra, de sermos as mãos do Senhor, os pés do Senhor, o coração do Senhor, o abraço do Senhor. Afinal, nós somos corpo de Cristo. Que esse corpo, chamado igreja, que não é feito por paredes nem placas denominacionais, ela é feita por um organismo vivo, do qual você faz parte. Que você seja a igreja, seja uma pequena célula desse corpo que se move e que alcança, que perdoa, que consola, que é luz, que é sal, que é realeza onde entra. E onde a realeza entra, os demônios têm que andar pianinho. Mas a autoridade tem um preço. Não dá para a gente abraçar só os privilégios de sermos filhas. Abraça tudo. Não abraça só a paternidade amorosa, mesmo que você tente, não consegue. Porque o amor de Deus não fala só sim, não, gente. O amor de Deus também dá vara. Do petinho da gente vai crescendo, a gente vai entrando por um caminho de morte, pensando que é um caminho bom, e lá vem Jesus. Lá vem o Senhor, Deus Pai. Por isso que o Davi dizia, a sua vara e o seu cajado me consolam. Às vezes vai doer tirar carrapicho, tosar. Tosa deve ser desconfortável para o bichinho. Mas é importante, se não tosar, os pelos vão embolando tudo. Tudo fala, gente, a natureza, ela manifesta quem Deus é, o caráter de Deus. A natureza não é Deus, Deus é uma pessoa, o criador da natureza. Mas a assinatura do artista está em tudo. E quando a gente olha para a natureza, do jeito que as ovelhas funcionam, do jeito que as árvores crescem, do jeito que o sol se põe, a gente vê a face amorosa de Deus e o seu cuidado conosco, todos os dias. Que a sua identidade seja curada em nome de Jesus. E que você abrace a sua identidade por completo, com toda a cura, amor, vigor, alegria, renovo, esperança, consolo, mas também nos dias difíceis, que você seja uma propagadora desse amor, que você seja um reflexo. Nos dias que você precisar de chorar, que mesmo nesses dias o Senhor seja glorificado, e que o seu amor e devoção a Ele sejam demonstrados. Quando Mefibosete se colocou de luto, a atitude dele de tristeza também disse aos outros o amor que ele tinha por Davi. Que na nossa dor, quando nós formos exprimidos, e ela chega para todos nós, gente, o dia da dor vai chegar para todos nós. Que no dia que nós formos exprimidos, que óleo saia da nossa vida, e não fel. Feche os seus olhos. E eu quero que você pense um pouco na sua vida, na sua própria vida. De onde Deus te tirou?
De onde Deus te tirou? Não, Helena, eu nasci numa família evangélica, eu sou evangélico. Gente, Deus não tem neto. Se você é filho de evangélico, você também precisa de ter uma experiência de novo nascimento. A salvação, ela não vem por DNA. O pecado, sim. A salvação, não. Filho de crente não é crentinho. Nós precisamos ser alcançados na nossa individualidade para somarmos com o todo. Não é frequentar a igreja que nos salva. Não é falar o crentez fluente que nos salva. Não é usar a roupa adequada. Não é sobre ética. É sobre arrependimento de pecados. Mas Helena, eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga. Eu nunca desobedeci os meus pais, mas você sentiu raiva, já mentiu, já se ressentiu, já teve vontade de se vingar, já desejou a queda de alguém, já sentiu vaidade, se sentiu superior. Eu não tenho esse problema. Sentimento de superioridade e orgulho. Eu acabei de te dar um diagnóstico. Nós precisamos de Deus. Mas nós precisamos de parar de viver de emoções e caminhar na identidade que temos como filhas. Filhas se submetem. Filhas têm o DNA do pai.